Boa noite, Cuca, tudo bem? Eu queria, claro, sua análise do jogo, mas eu queria saber também como é que foi a decisão, né, de começar com o Neymar no banco, depois colocá-lo no intervalo, por favor. A análise do jogo é que nós fizemos um grande primeiro tempo. Nós estávamos com o controle do jogo, 11 contra 11, né? E tínhamos criado algumas oportunidades dentro da estratégia planejada. E teve a expulsão, né? Eu acho que com uns 30 minutos por aí, expulsão do jogador do Remo. E aí muda o jogo, né? Porque o contexto, ele muda. O Remo baixou bem as linhas, lógico, natural. E aí não tivemos mais. Oi, voltou aqui. Aí não tivemos mais a velocidade que a gente estava encontrando, principalmente com o Cabageiro. As linhas se fecharam bastante, ainda assim nós conseguimos ter algumas boas jogadas e mais uma vez a gente pecou na finalização, né? Você acaba com o controle do jogo, mas fica um jogo perigoso até o final, porque 1-0 qualquer lance pode custa caro, né? O Remo acertou a trave numa falta do Zé Wellison, depois numa falta cruzada também, ela acabou beliscando lá o travessão, né? Mas aquela não foi tão perigosa e fica até o final aquele perigo, né? Porque nós não matamos o jogo, ainda que tivéssemos as oportunidades para fazer o segundo gol. Mas, de uma forma geral, a gente sai muito feliz, porque o importante é passar de fase, né? Quanto tempo que o Santos não passa assim? Eu não me lembro ao certo aí, mas faz alguns anos. Então, a gente vai passando de fase, recuperando a confiança da equipe, o que é importante também. E quanto ao Neymar, foi planejado isso que a gente fez hoje. A gente não sabia o que o jogo ia pedir eu acho que no fim deu tudo certo, o que a gente planejou acabou acontecendo, e é a vitória que é o mais importante. Som. Muito bem. Cuca, Felipe Camargo de Olho no Peixe, parabéns pela classificação. Eu queria que você falasse sobre justamente a satisfação de um técnico em saber da situação que o clube vive, difícil. Antes da pausa da Copa, você falava que seria difícil o Santos se manter em 3 competições. Você ainda naquele momento tinha expectativas de reforço, que não aconteceu por causa do Transferban. E você agora vira, né, passa a Copa do Mundo, consegue levar o Santos às quartas de final. Dá para sonhar mais alto? E o quanto é bom você conseguir fazer o seu time jogar sem o Neymar. Ninguém aqui está menosprezando o Neymar, mas o Santos sempre teve uma dependência do Neymar desde o ano passado. O quanto isso também te deixa otimista pelos próximos objetivos? Bom, eu me sinto orgulhoso em fazer parte desse grupo do Santos, porque dentro de tanta dificuldade que a gente tem, a gente dá as mãos e estamos passando de fase em competições internacionais, em Copa do Brasil. Precisamos dar uma embalada no brasileiro, é verdade, mas a gente tem que lembrar que nós somos uma das 2 ou 3 equipes que não teve reposição nenhuma, né? E tivemos perdas. Hoje mesmo, além das perdas que a gente teve, tinha 4 desfalques, né? A gente vem com bastante meninos e um jogo extremamente físico, como foi hoje, um calor diferente, né, que é o calor úmido aqui. Os jogadores no final estavam cansados. A gente jogou sábado e jogar na terça é normal que sinta, né? O Remo está mais acostumado com essa situação que ocorreu hoje, com o jogo nesse calor úmido, e nós fizemos por onde, tivemos um controle quase que geral do jogo,
porque esse homem a mais nos deu essa condição, ainda que a gente tivesse dificuldade em furar o bloqueio do Remo, nós sofremos poucos sustos atrás, né? E acabamos levando a classificação, que é o mais importante de tudo. Cuca, aqui ó. 12 em 1, que nem gosta de fazer o meu parceiro Felipe Camargo. Eu queria começar perguntando do Neymar. Claro que ele entrou, deu assistência, o Santos classificou, mas te incomoda como foi a logística que ele fez? De repente não teve a preparação dele especificamente necessária, porque ele não veio com a delegação, veio no dia do jogo, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se te incomoda ou não, e sobre 3 competições, o Santos estar vivo em 3 competições, está jogando 3. Eu acho que o principal objetivo é não ser rebaixado, mas eu queria que você falasse, confirmasse isso. Acho que o torcedor quer saber. Claro que é muito legal ganhar a Copa do Brasil, Sul-Americana, mas se for para escolher um, não cair. O Neymar, eu já falei 1 milhão de vezes, sempre que a gente fala num tema Neymar é sempre muito complicado e perigoso, né? Porque existem diversas formas de interpretação. Ele tem esse leilão aí há anos, é uma ação nobre que ele faz. Eu quando falei no outro dia em que a diretoria que ia saber, eu não falei que a diretoria que ia saber, porque eu quis dizer que tem que ver, isso está em contrato, isso é uma coisa de praxe, vem gente do mundo inteiro, é uma coisa super importante, né? E ele viria, como a gente ficou sabendo depois, no dia do jogo. Não é o ideal para você jogar futebol, ainda que ele esteja acostumado com tudo isso, e eu analisei dessa forma e tomei a decisão. Lógico que não deve ter agradado ao próprio Neymar, porque ele queria jogar, ele gosta de jogar. Ele chegou, não era nem 2 horas da tarde, mas eu já tinha definido um dia antes que ia ser daquela forma. E assim, eu acho que foi legal o primeiro tempo. A gente fez um bom jogo, e o Neymar foi legal também, que ele veio e decidiu. Então a gente usou toda a força que tinha em benefício do clube. Eu acho que isso que a gente tem que fazer, unir todas as forças como a gente uniu hoje para poder vencer. Aqui, Cuca. Parabéns pela classificação. Tenho 2 perguntinhas assim. A primeira é com relação ao emocional do grupo. Como foi trabalhar esse emocional para essa partida tão importante, né, da Copa do Brasil, vindo de um 0-0 e pressionado, né? E a outra é esse quinteto que você montou no esquema tático, né, onde tinha o Oliva, o Schmidt, Bom Tempo, Cavalheiro e o Barreal. Essa foi a sua essa foi a sua arapuca para o Condé, para dominar esse meio campo, para ditar as regras? Não, a gente usou a velocidade também, né? Hora por fora, hora por dentro. O Cavalheiro é um jogador muito rápido. Eu acho que ele fez um bom jogo, também foi importante. Até no lance da expulsão, foi uma jogada dele. Ele teve mais 2 da mesma forma. Uma ele cortou para dentro e bateu, o goleiro pegou. Então ele fez uma boa partida. O Gabriel saiu, estava perigoso, estava com amarelo, estava discutindo com o Daronco. Eu não posso correr esse risco, nem ele, nem o Schmidt. Então eles saíram, não é porque estavam mal no jogo, e sim pela necessidade que a gente teve. A gente tem jogado bons jogos. Hoje foi mais um bom jogo. Jogar aqui com a motivação que estava o Remo, a torcida estava maravilhosa, empurrando já na chegada, assim, um clima hostil no bom sentido, né? Pessoal pegando, e eu conheço a torcida do Remo como ela é boa, e nós medimos força dentro de tudo isso e saímos com a classificação. Então nos passa assim uma sensação que a gente vai crescer com essa vitória, que a gente vai pegar moral para domingo fazer um grande jogo em casa, e a gente precisa muito desse grande jogo, e para isso acontecer a gente precisa muito da compreensão, da tolerância do torcedor. Até é ruim a gente falar isso, mas sem eles a gente não consegue nada. E vamos lá de novo domingo, se Deus quiser, conseguir essa vitória. Oi, boa noite, Cuca. Felipe Araújo. Cuca, eu queria saber de ti, você que já esteve trabalhando aqui no estado do Pará como atleta profissional, inclusive já se tem essa identificação com o clube do Remo, o próprio Rony também. Como é que tu trabalhou essa questão, teu conhecimento em relação ao estado do Pará? O que é que tu passaste para os jogadores? Eu queria que tu falasse um pouco também dessa substituição
do Rony. O que tu conversou com o Gabriel ali para fazer essa substituição? Obrigado. Eu já trabalhei aqui, como você bem falou, eu sei da força que tem o Remo jogando em casa e num momento bom que ele está vivendo, né? E o torcedor super empolgado, quanto importante é passar, ir por umas quartas de final. Na verdade, você está hoje a 3 mata-mata de ser o campeão. Então o Remo tinha essa possibilidade. Se a gente está muito feliz, o Remo ia estar também muito feliz. Então nós nos preparamos bem em todos os sentidos, porque essa competição mata-mata, às vezes você empata em casa e parece que acabou tudo, e não é assim. Às vezes você encontra um melhor jogo fora de casa, como a gente encontrou hoje e contra o Curitiba também. Então a gente tem que saber jogar os jogos de 180 minutos, onde tudo pode acontecer. Cuca, o Rony, desculpe, o Rony também é um cara daqui, eu acho que ele nasceu aqui em Belém, e se criou dentro do clube do Remo. É um cara que tem uma identidade muito grande aqui e ele foi muito importante para nós. Cuca, boa noite, Max Souza, Grupo Liberal, parabéns por ter avançado de fase. O Santos tinha um jejum de 5 anos de não avançar às quartas e conseguiu agora. Eu sei que o senhor não tem nada a ver com o pronunciamento do Remo, só que não teve coletivo do técnico do Remo, teve um pronunciamento do vice-presidente do Remo, falando do erro da arbitragem, de acordo com ele, o erro de arbitragem, que o VAR não poderia chamar. Eu queria saber o teu posicionamento. Se você já teve acesso aos vídeos, teve um lance também polêmico envolvendo o Pico e o Gabigol, que a torcida santista pediu a expulsão, inclusive, do atleta do Remo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que o Remo alega, que não poderia ter chamado o VAR, e sobre esse lance polêmico também do Pico, que poderia ter tomado o cartão vermelho. Mas eu respeito o presidente. A gente, quando a gente tem um jogo desse porte, você não está preparado para perder. Eu também não estaria, eu também ia reclamar de tudo que eu pudesse, mas eu acho que, assim, vendo o lance na TV, ele não tinha cobertura lá do outro lado. O Cabageiro ia sair na cara do gol, não ia dar tempo do outro zagueiro fazer a cobertura, não estava na mesma linha, estava bem atrás, coisa assim de alguns metros, né? E eu acho que foi levado isso em consideração, e para isso tem o VAR, né? Lógico que vai ter gente que acha que não, que gente que acha que sim, mas eu acho que está dentro, né? Se você analisar que podia ser e podia não ser, acabou sendo, né? Podia expulsar o lance que o rapaz chutou a barriga do Gabigol, também podia expulsar, né? Mas ninguém está falando aqui disso muito, até porque a gente venceu, senão certamente estaria falando também. Faz parte do show. Cuca, boa noite. Aqui, Magno Fernandes, Rádio Clube do Pará. Você conhecendo muito bem, inclusive, a atmosfera aqui de Belém, no Clube do Remo, e tendo também uma sequência meio que árdua, né, no calendário do futebol brasileiro. Teve o jogo sábado, teve o jogo hoje, e já volta a campo no próximo domingo contra o Atlético Paranaense em casa, e tem o Macará também na sequência pela Sul-Americana. A estratégia também do jogo de hoje, em ter poupado, de certo modo, o Rony, o Neymar, já avisando também essa sequência intensa do Santos? Eu tentei pôr hoje em campo o time mais competitivo, né, do que no último jogo lá com o Remo, porque a gente sabia que é outro tipo de jogo. Aqui o Remo ele sai marcando forte, sai para cima, e não é diferente. O Mangueirão lotado como estava, a torcida super empolgada, o Remo vai se atirar, né? Como o jogo estava bom, a gente saiu na cara do gol no começo, aí uma bola, o Remo saiu lá e estava legal, o jogo estava lá e cá, e a gente encaixou melhor algumas jogadas também, né? 11 contra 11, acabou que a gente teve uma posse de bola bastante alta, né? Mais finalizações, assim, no geral eu acho que foi justo o placar, mesmo quando estava 11 contra 11. Né? É uma pena para o Remo ter perdido um jogador, mas faz parte também. Eu desejo a eles aí boa sorte na sequência aí do ano. Vamos à última pergunta. Cuca, vai ser talvez a única chance da gente conversar antes da partida de domingo, né? Uma coletiva. Até queria que projetasse, se você pudesse projetar o confronto contra o Atlético Paranaense, que é um time que vem da Série B nesse ano, mas faz uma belíssima campanha. O Odair Helma consegue colocar o time ali na briga pelas primeiras posições. Dá para, além de projetar esse confronto, adiantar que o time que saiu jogando hoje, como você não vai ter o Neymar suspenso no domingo, Lucas Veríssimo provavelmente ainda machucado,
dá para imaginar a manutenção desses mesmos 11, pela maneira como você gostou do que o time apresentou aqui, dá para repetir contra o Atlético Paranaense na Vila? O Atlético Paranaense está em terceiro lugar, né? É um time extremamente físico. É um time que, apesar de leve, é um time que é extremamente físico. Tem jogado muito bem em seus jogos, com uma intensidade muito grande, absurda. E a gente vai ter que entender bem a equipe deles para a gente fazer um bom jogo dentro da nossa casa. Hoje é precipitado eu falar em repetir a equipe, a gente tem que avaliar amanhã, como eu falei outro dia, né? Fazer a reavaliação, tem jogador ali que sentiu algum desconforto aqui ou ali, mas assim, o importante é que nós saímos classificados e isso nos dá um alento, assim, uma moral para a gente seguir nos jogos em casa e buscar agora em casa, nessas duas partidas que a gente tem, quem sabe 2 vitórias aí para poder embalar no Brasileiro e arrancar bem no mata-mata com o Macará.